Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Hoje, 25º dia da nossa campanha, Restaurando Estruturas. E eu espero que você esteja bem nesse dia de hoje, que o Espírito Santo possa vir a fazer mover os nossos corações nessa manhã e que Deus possa se manifestar a sua presença, manifestar a sua glória na nossa vida, da nossa casa, em tudo aquilo que nós entrepusermos as nossas mãos. A palavra do Senhor vai dizer que aonde colocarmos a planta dos nossos pés, abençoado será. Então que nessa manhã você sinta-se abençoado por Deus, que nessa manhã você sinta Deus abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, que nessa manhã você possa sentir a manifestação da glória do Senhor, da presença do Senhor, a manifestação de um Deus vivo, de um Deus poderoso, de um Deus que muda situações, de um Deus que transforma vidas. E é nesse Deus que cremos, num Deus poderoso que quer que nós chegamos ao nosso propósito, que está conosco para chegarmos naquilo que Ele quer que nós sejamos. E que bom que você está aí nessa manhã. Bendito seja o nome do Senhor na sua vida. Que tudo se manifeste para o melhor nesse dia de hoje, porque a glória do Senhor, ela enche o nosso lugar, ela enche aonde estivermos, que a glória do Senhor, que você seja canal de bênção na vida de pessoas, que você seja canal de bênção, que você possa ser usada onde o Senhor te chamou, né? Às vezes entendemos que Deus está trabalhando de uma forma sobrenatural na nossa vida, não entendemos o que está acontecendo, mas entendemos que o sobrenatural está se manifestando. Então que Deus possa usar você de uma forma gloriosa. Deixe-se ser usado por Deus. Não permita que o inimigo pare a grande obra que você está fazendo. Não permita que o inimigo pare a grande obra que o Senhor determinou, que o Senhor decretou, que o Senhor colocou nas suas mãos. Muitos estão desistindo da grande obra, muitos estão desistindo do chamado, muitos estão desistindo do propósito. E nessa manhã eu venho aqui para chamar a sua atenção, para chamar a atenção daqueles que precisam ser restaurados, que precisam ser reestruturados no seu chamado, no seu propósito. E que Deus nos dê força nessa manhã, que Deus restaure as nossas estruturas nessa manhã, para não desistirmos do propósito, para não desistirmos da chamada que o Senhor tem na nossa vida, de sermos escolhidos, porque Deus chama, mas escolhido é somente aquele que ouve o chamado e cumpre o chamado, que vai em direção do chamado. Então que nessa manhã nós possamos entender o que o Senhor está falando ao nosso coração. Que Deus abençoe você grandiosamente nessa manhã. Pegue aí a sua Bíblia, a sua bússola diária no livro de Neemias, capítulo 6, no dia de hoje. Capítulo 6, ô glória! 25º dia, são 25 dias aqui nesta campanha já que o Senhor tem manifestado a sua glória, a sua presença, a transformação através da palavra, o restaurar, o trazer de volta, o reedificar na nossa vida. E gostamos, entendemos e amamos a presença do Senhor nessa manhã. Vamos lá, capítulo 6 vai dizer assim: quando Sambalate, Tobias, Gesem, o Arabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu reedificava a muralha e que já não havia brecha alguma, ainda que nesse tempo não termináramos de montar os batentes das portas nem pusemos as folhas. Sambalate e Gesem me enviaram uma mensagem dizendo: vem e acampemos como tropas na planície de Ono, mas eles tramavam ciladas contra mim. Então eu lhes enviei um mensageiro para dizer-lhes: eis que estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque suspenderia e deixaria a obra enquanto fosse ao vosso encontro? E eles me enviaram a mesma mensagem 4 vezes, mas eu lhe respondi da mesma maneira. Então Sambalate enviou-me o seu servo pela 5ª vez, o qual trazia uma carta aberta em sua mão, na qual estava escrito: entre as nações se ouviu e Gesem diz que tu e os judeus planejam rebelar-vos, por isso reedificas a muralha. E segundo essas informações tu queres ser o rei deles. E também puseste profetas para profetizarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este será o rei em Judá.
Agora chegará aos ouvidos do rei esta informação. Vem, pois, agora e consultemos a respeito disso juntos. Porém, lhes enviei a resposta dizendo: as coisas que dizes não são verdadeiras, porque elas são inventadas do teu próprio coração. Porque todos eles procuravam amedrontar-nos, dizendo: as suas mãos sucumbirão por causa da obra, pensando que deixaríamos o trabalho e que a obra não chegaria ao seu término. Agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Eita glória, que passagem maravilhosa. Vemos aqui Sambalate, Tobias e Gesem, os três inimigos mais poderosos de Jerusalém, os três inimigos aqui de Neemias. Começaram a planejar, que eles ficaram sabendo, né, que a muralha estava praticamente terminada, apesar que as portas não tinham sido colocadas, né, as folhas das portas não tinham sido, as portas tinham sido colocadas, não tinham sido colocadas as folhas das portas, e eles ouviram que estava prestes a finalizar a grande obra. Então eles chamam Neemias para conversar. Vem, acampamos conosco, vem conversar com a gente. E então Neemias entendeu que era uma cilada contra ele. Então ele enviou um mensageiro dizendo para Sambalate, Tobias e Gesem: eu estou fazendo uma grande obra, de modo algum eu vou descer para suspender a obra e ir ao teu encontro. Aqui nós vemos que o inimigo envia mensagens para chamar Neemias para conversar, para marcar um lugar na planície, para se sentar e discutir. Mas Neemias percebeu que era uma cilada, então Neemias manda avisar para eles, através de um mensageiro: eu não vou descer, porque aquele que está construindo uma grande obra, ele está no alto. Atenção, presta atenção nessa palavra nessa manhã. Aquele que está construindo uma grande obra está no alto. E quando você está no alto, o inimigo vai fazer de tudo para fazer com que você desça, com que você se abaixe, com que você saia da posição que Deus te colocou. Aquele que está na obra, que está fazendo uma grande obra, está numa posição elevada. Aqui nós vamos ver que Neemias estava no alto, construindo a muralha, e de modo algum Neemias desceu. De modo algum Neemias desceu para conversar com o mensageiro. Ele só ouviu do alto, porque ele diz: de modo algum eu vou descer para conversar com vocês. Então não desça da posição que Deus te colocou para dar voz ao inimigo, para ouvir o que o inimigo tem para falar. Não desça da posição que Deus te colocou nessa manhã para ouvir o que o inimigo quer te afrontar, para dar jus àquilo que o inimigo quer fazer. E aí nós vimos que Neemias disse que não ia ao encontro do inimigo. Neemias não ia ao encontro de Sambalate, Tobias e Gesem. Então eles enviaram a mesma mensagem. Eles tentaram 4 vezes, aqui diz a palavra. E Neemias respondeu da mesma maneira as 4 vezes. Neemias não saiu da posição. Ele não perdeu o foco. Ele não perdeu o objetivo diante da insistência do inimigo. Veja que o inimigo o provoca 4 vezes. O inimigo chama ele, oferece 4 vezes coisas para ele descer, para eles conversar. E as 4 vezes Neemias fica no mesmo lugar, se coloca na posição, não sai do lugar elevado que ele estava na construção da grande obra. Não saia do lugar que você está nesta construção da grande obra, porque o inimigo quer tirar você do foco. Ele vai tentar várias vezes até tirar você do foco, até tirar você do objetivo, até tirar você do propósito, que é a reconstrução, a restauração da sua vida. Né? Então nós vamos ver aqui que Neemias, ele não se deixou levar pelas astutas ciladas do inimigo. E nós vamos ver no versículo 6 que Sambalate não estava contente, ainda enviou pela 5ª vez, e agora ele usou de outra artimanha. Né? Sambalate tentou pelas vias boas, né? Pelas boas vias, tentando um encontro com Neemias. Como ele viu que ele não conseguiu, ele tem uma outra estratégia. Ele envia pela 5ª vez um mensageiro com uma carta aberta. A carta ainda não estava selada, que era uma carta falando coisas que não eram verdades, acusando Neemias de estar se colocando como rei, de querer se colocar como rei, de querer se rebelar contra o rei. Poxa, aquele rei que tinha mandado Neemias vir, que permitiu, né? O rei que permitiu que ele viesse reconstruir as muralhas. Então, de repente, agora
Sambalate, eles fazem uma estratégia aqui de acusação. O inimigo, ele sempre vem para acusar. Se ele não conseguir de uma forma estratégica de derrubar você, ele vai tentar te acusar daquilo que você não fez. Aqui nós vamos ver que ele vem com uma carta aberta dizendo que Neemias se colocou querendo se rebeliar contra o rei, que colocou profetas profetizando dentro de Jerusalém, falando que ele seria o rei, ou seja, se impulsionando a ser o rei, o governo daquele lugar. E nós vamos entender que essa não era a verdade. Então Neemias, ele sabe, ele conhece o conteúdo da carta, ele lê a carta e ele disse a mesma resposta: estas coisas não são verdadeiras, porque elas são inventadas do teu próprio coração. E então os três inimigos, eles se uniram muito fortemente aqui para parar a grande obra, porque eles queriam estar, a vontade do inimigo é sempre ter acesso às nossas vidas, é sempre ter acesso às nossas casas, é sempre ter acesso à nossa mente, é sempre ter acesso. Então quando você começa uma grande obra, que você começa a fechar os acessos, o inimigo tenta de todas as artimanhas para te parar. E isso foi o que Sambalate fez aqui. Ele colocou todas as artimanhas, e o pior das artimanhas foi enviar uma carta dizendo que iria enviar essa carta para o rei. Então ele tentou de todos os modos, tentavam amedrontar o povo de Jerusalém, tentavam amedrontar a Neemias. E além disso, se eles não conseguissem através da carta, eles ainda diziam que as mãos deles não venceriam aquela terminada de reconstrução. As mãos deles não conseguiriam, que eles iriam perder as forças. Então aqui Neemias fala com Deus: agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Diante das acusações, diante dessa carta aberta, diante das várias tentativas de parar a grande obra que Neemias estava fazendo, ele agora eleva a voz ao Senhor e pede fortalecimento de suas mãos. Fortalecimento de suas mãos para continuar aonde ele colocar as mãos, aonde ele colocar a planta dos pés, que abençoado seja. Ele pede a Deus força nas suas mãos para não vacilar. Ele pede a Deus para que ele tenha força para continuar essa construção, para continuar essa restauração, para continuar essa grande obra. Então nós vamos ver que Neemias, ele se coloca mais uma vez, que o inimigo ataca, ele se coloca debaixo das potentes mãos de Deus. Ele se coloca pedindo a força do Senhor, pedindo a força daquele que poderia dar força. Neemias não iria se juntar com o inimigo para fazer a vontade do inimigo e para que eles parassem aquela construção, mas sim ele se coloca debaixo da potente mão do Senhor, para que a grande obra não pare, para que ele tenha força para continuar, para que ele não seja amedrontado pelas astutas ciladas do inimigo, para que ele não seja parado por aquilo que o inimigo está lançando contra ele, acusando, mentindo, levantando falso testemunho, levantando injúrias contra a vida de Neemias. Então que nessa manhã nós possamos entender que quando colocamos a nossa vida, a nossa grande obra, o nosso propósito debaixo das potentes mãos do Senhor, o Senhor age, o Senhor vai fortalecer as tuas mãos nessa manhã. Nós vamos orar a Deus nessa manhã que o Senhor fortaleça as nossas mãos, que o Senhor não permita que a grande obra pare devido ao inimigo se lançar contra nós, devido ao inimigo tentar parar a nossa caminhada, tentar parar a nossa trajetória, tentar parar o nosso testemunho, tentar parar aquilo que o Senhor colocou na minha e na sua vida. Que você possa orar nessa manhã: ó Senhor, fortaleça as minhas mãos. Ó Senhor, agora fortaleça as minhas mãos. E entender que Deus tem uma grande obra. Nunca deixa da grande obra que Deus te colocou para dar ouvido ao que o inimigo fale. E que